Olá, estamos de volta com o Senado agora. O país terá um novo Código de Processo Civil. Depois de 5 anos de discussão no Congresso, o Senado fez a votação final do projeto, que deve acelerar as decisões judiciais em ações relacionadas a bens, direitos de propriedade, família e contratos. A tentativa de conciliação entre as partes passa a ser obrigatória. É o que determina a reforma do Código de Processo Civil, aprovada pelo Senado nesta quarta-feira. A mediação será realizada pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos e pode evitar a abertura de processos que congestionam a justiça. O texto aprovado prevê outras medidas para tornar o judiciário mais rápido. Milhares de ações do mesmo tipo podem ser resolvidas com uma única decisão. São ações da primeira instância, por exemplo, contra planos de saúde, a Previdência ou operadoras de telefonia. Elas ficam suspensas até que o Tribunal Estadual ou Federal decida e o resultado vale para todas elas. Foram criados limites para o poder público recorrer às instâncias superiores da Justiça. Uma ação proposta contra a União até 1.000 salários mínimos não terá duplo grau de jurisdição. Os estados, 500 salários mínimos, e os municípios, 100 salários mínimos. E também não terá duplo grau de jurisdição numa decisão de primeiro grau que respeitou a jurisprudência firmada pelos tribunais. Então nós limitamos a chamada remessa necessária para diminuir essa litigância ilimitada do poder público. Uma ação individual pode se transformar em coletiva se o juiz entender que o pedido que está sendo feito interessa a mais de uma pessoa. Por exemplo, uma ação contra uma empresa de telefonia por falta de sinal. O senador Vital do Rego, relator da matéria, suprimiu esse item do texto que havia sido incluído pela Câmara. Mas na votação dos destaques ele concordou em restabelecer a proposta. Nós aprofundamos as nossas conversas, os nossos diálogos. Estão aqui diversos juristas que trataram dessa matéria com intensa paciência e perseverança. Paciência de entender o contraditório, de buscar o elemento comum, perseverança de pedir mais um espaço para o convencimento. E ao final, neste dia, nesta sessão, nós estamos convencidos. Por isso que pedimos a aprovação do texto. O texto desestimula o recurso só para esticar o processo. A parte contrária, aquele que perde vai ter que pagar mais honorários para a parte contrária. E assim, na medida em que ele recorrerá mais, terá um custo mais alto que hoje não tem. O presidente da comissão de juristas que elaborou a proposta inicial de reforma do Código de Processo Civil elogiou o texto. O ministro do Supremo Tribunal Federal fala em duração razoável do processo. A aprovação do novo Código de Processo Civil vai fazer com que a duração do processo seja extremamente reduzida, mais ou menos num percentual de 50%. O processo se tornará mais simples, o processo se tornará mais acessível ao cidadão. A redação final dessa matéria, que sem dúvida nenhuma é a matéria mais importante. É a joia da coroa. É um momento importantíssimo que o Senado está vivendo neste momento, senhor presidente, entregando à sociedade como mãe materna, como maternidade, esse novo filho para o povo brasileiro ter os seus direitos e repousar nele os seus sonhos. O novo Código de Processo Civil entra em vigor 1 ano após a sanção pela Presidente da República. E uma mudança no Código Penal também foi aprovada em plenário. O feminicídio, homicídio qualificado por ódio às mulheres, está mais perto de se tornar crime. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Existe uma característica muito própria da forma como a mulher é assassinada. Então isso qualifica, na verdade, aquele homicídio praticado por uma questão de gênero, pelo fato de ser mulher. Isso é importante para as pesquisas, isso é importante, inclusive, porque o crime ele vai ter uma pena maior. E isso contribui para evitar que haja esse tipo de crime no nosso país. O plenário do Senado também aprovou nesta quarta-feira reajuste de salários para presidente da República e vice, ministros, parlamentares, procurador-geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal. O novo teto salarial para o serviço público passa a ser de R$ 33.763.
Os senadores aprovaram ainda a MP que reajusta em 6,5% a tabela do imposto de renda. A proposta de emenda à Constituição que assegura que a pesquisa e a inovação tecnológica sejam assunto prioritário de Estado. E a proposta que permite a servidores públicos com deficiência se aposentarem mais cedo, assim como já acontece com trabalhadores regidos pela CLT. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, defendeu hoje a redução da meta do superávit primário para 2014. Em audiência na Comissão Mista de Orçamento, ele afirmou que a redução da meta de 80,8 bilhões para 10,1 bilhões de reais foi necessária para manter os gastos sociais e os investimentos do governo federal. O secretário salientou que nem as maiores economias do mundo fecharão o ano com resultado elevado. E os parlamentares marcaram para a próxima segunda-feira na comissão a votação dos relatórios setoriais do orçamento de 2015. A CPMI da Petrobras concluiu os trabalhos hoje com a aprovação por 19 votos a 8 do relatório do deputado Marco Maia. Com isso, o relatório paralelo da oposição não chegou a ser apreciado. O relatório é diferente do texto apresentado pelo relator na semana passada. Pede o indiciamento de 52 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e participação em organização criminosa. Entre elas, o doleiro Alberto Youssef, a contadora dele, Meire Posa, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. O deputado Marco Maia argumentou que o primeiro relatório foi mal interpretado e que não pedia indiciamentos porque os investigados já haviam sido formalmente indiciados e denunciados à Justiça. No novo texto, o deputado também admitiu que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, causou prejuízo potencial de 561 milhões de dólares à Petrobras. O relatório não satisfaz a oposição, não atende aos interesses da sociedade brasileira. Relatório altamente respeitado. E este relatório não tem nenhum princípio aqui de estar aliviando costa de ninguém, mas também dentro da capacidade que esta CPMI teve de trazer elementos e que a partir dela nós podemos trazer a esta votação. O relatório do deputado Marco Maia foi aprovado com 19 votos a favor e 8 contrários. Foram quase 7 meses de funcionamento da CPI mista da Petrobras. A oposição até tinha um relatório alternativo que não chegou a ser apreciado. Mas o documento, que pede o indiciamento da presidente da Petrobras, Graça Foster, e cita agentes políticos, deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal. A oposição também quer uma nova CPI em 2015. Nós voltaremos a partir de fevereiro com uma nova CPMI para investigar as operações da África, dar continuidade às questões que envolvem a SBM Offshore, investigar a operação na Argentina, ou seja, tem muitos fatos que precisam ser aprofundados. Se for necessário, com certeza poderemos ter uma CPI. Como também, e acho até que é o mais provável, nós já vamos ter a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre eventuais parlamentares envolvidos e, nesse caso, certamente nós vamos estar debruçados sobre processos nos conselhos de ética. O Senado agora está terminando. Você assiste em instantes à sessão plenária desta quinta-feira. Boa tarde.